Eu sou Rebeca Braga. E eu sou Alexandre Lara. E nós somos o Casal Reab. Eu sou uma mulher branca, loira, tô usando óculos e tô usando uma blusa branca. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa rosa, estou ao lado da Rebeca, a Rebeca está do meu lado direito. À minha frente está a nossa convidada. Estamos de frente para uma bancada de madeira e ao meu lado esquerdo, centralizado na parede, tem uma televisão com o logo do Casal Reab. Eu sou uma mulher branca, de óculos, tenho cabelos castanhos e uso uma roupa preta. Bom, vamos começar o nosso episódio de hoje. Eu tô muito feliz da gente estar conseguindo fazer esse episódio. Talvez esse tenha sido o tema que eu mais tentei colocar, né, Marida? É verdade. Desde que a gente começou a falar das áreas da reabilitação, porque eu acho que é um tema super importante. A gente percebe muito a diferença do paciente que tem esse acompanhamento, da equipe que tem esse profissional junto para agregar. Então, hoje a gente vai conversar sobre a atuação da psicologia na área da reabilitação. E para isso, a gente convidou a Claudinha, uma amiga muito querida e muito competente, para conversar com a gente, para explicar um pouquinho como é essa área de atuação, o que tem de diferença. Fiquem com a gente que o bate-papo vai ser bem legal. Obrigada, Claudinha. Obrigado, Claudinha. Obrigada a vocês. Eu queria muito agradecer o espaço, porque é uma honra estar aqui. Ainda mais depois de tantos anos trabalhando juntas, né? E, bom, é isso. Que bom que eu tô aqui representando a psicologia. Acho que, de fato, vocês dão muito valor para nossa profissão. Com certeza. E é muito importante a gente estar aqui também conseguindo aí desmistificar e trazendo a relevância também dessa abordagem para o processo de reabilitação. Que faz toda a diferença, sim, né? Sim. A gente percebe, paciente que tem esse acompanhamento nas reuniões de equipe. A gente bate na tecla de equipe faz muito tempo, né? Então isso é uma coisa Exato. Que acho que todos os episódios a gente fala. A equipe que tem o psicólogo dentro, para que a gente possa discutir, para que a gente possa conduzir melhor o caso, o paciente sai ganhando muito. Então, assim, eu acho que eu vou começar, Claudinha, acho que é bacana a gente começar a nossa conversa fazendo um pouco dessa diferença. Hoje em dia, a ideia do acompanhamento psicológico já está um pouco mais aceitável. Acho que há uns 10 anos atrás isso era um pouco um tabu ainda. As pessoas tinham uma resistência muito grande com relação à psicologia. E à medida que o tempo foi passando, a pandemia veio, trouxe outras necessidades e as pessoas foram aceitando e entendendo um pouco melhor o papel da psicologia. Mas eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente e até para explicar para quem está nos assistindo essa diferença. Qual é a diferença de uma pessoa como nós, que não tem nenhum problema ou não passa pelo processo de reabilitação, que faz o seu acompanhamento psicológico para o acompanhamento psicológico para reabilitação, voltado para a reabilitação? Tá. Então, acho que é bem importante isso que você tá dizendo. Acho que a gente, na psicologia, eu trabalho tanto com a reabilitação, e fiz aí uma carreira na reabilitação, mais de 10 anos. A gente trabalhou junto na CD, gente. Todos nós. Mas todos nós, né? A gente fazia parte da mesma equipe. Da mesma equipe. E fiquei lá por muito tempo e agora estou no consultório, que eu atendo também demandas diferentes, não só demandas de reabilitação, né? Acho que a psicologia passou por essa expansão e isso foi muito nítido, né? O quanto que a gente conseguiu aí expandir, o quanto que a saúde mental tem cada vez mais sido alvo de olhares e, cada vez mais a gente tem enxergado a necessidade da gente conseguir olhar para essas questões como questões até vitais, né? Então, acho que é bem importante a gente entender que os pacientes que, enfim, têm uma demanda ali, que não são pacientes de reabilitação, que não têm uma deficiência, eles vão enxergar possivelmente questões, do impacto ou de sofrimentos ou de angústias que estão impactando na vida deles, por algum diagnóstico, mental, algum transtorno mental de depressão, ansiedade, enfim, outros. Ou não, Ou, enfim, questões mesmo que existem impactos na vida e existem algum tipo de sofrimento que o paciente vai precisar entender, ou que ele quer entender, Então, a gente entende que depois da pandemia, de fato, as pessoas... Foi forte, né?
muito forte, né? Todo mundo isolado em casa, todas as questões emocionais começaram a transbordar, Associado né? E ao aparecer, medo. associado ao medo, né? Ao medo da morte, ao medo da doença. Então, acho que tudo isso fez com que muitas pessoas aí desenvolvessem quadros de ansiedade, de depressão. A gente viu um aumento significativo desses quadros. E a busca pela psicologia, né? E a psicologia também online, que eu acho que foi uma vertente que se expandiu e que tem crescido muito. Porque o paciente não tem esse tempo de deslocamento, enfim, ele consegue, né, manejar na rotina muito mais facilmente. Então, a gente percebe que houve uma procura muito maior pós-pandemia, por várias dessas razões, né? Legal. Isso se sustenta agora. E aí, quando o paciente tem um tipo de lesão, o paciente sofreu, e a gente fala muito de lesão neurológica, gente, porque é muito o que a gente atua. O paciente teve uma lesão neurológica. Sim. Como que ele chega até você? Como que é essa diferença? Porque se eu não tenho nenhum tipo de lesão, eu busco a psicologia, posso buscar a psicologia para lidar melhor com as minhas demandas, com os meus sofrimentos, com as minhas angústias. Mas e esse paciente? Sim. Então, é uma bela de uma pergunta, né? Por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender, né? Mente e corpo não são separados. Né, a gente teve uma quebra importante desse dualismo cartesiano, né, que existia entre mente e corpo, eram distintos. Não são, né, com a medicina oriental, enfim, chinesa, a gente consegue perceber o quanto que foi se integrando, e hoje a gente entende que uma questão no corpo também reflete no psiquismo, reflete nos aspectos emocionais, né. Então daí a importância da psicologia estar atrelada ao processo. E eu acho que a gente passou a enxergar o paciente também como um paciente não só pelo modelo biomédico, mas pelo modelo biopsicossocial, né? Que é muito importante, porque aí a gente leva em consideração os aspectos biológicos que são necessários de serem enxergados, mas a gente leva em consideração os aspectos psíquicos, os aspectos sociais, os aspectos espirituais, né? Várias camadas que formam esse paciente e que interagem entre si. Então, a gente percebe que o aspecto emocional está diretamente relacionado à melhora desse paciente, ao prognóstico desse paciente, né? Então, a gente consegue perceber as diferenças de pacientes que fazem um acompanhamento psicológico, psicoterápico, e pacientes que não fazem, né? Mas, quando o paciente chega para nós, seja no centro de reabilitação ou no consultório, são pacientes que vêm para um outro encaminhamento, né? Então ele chega porque vocês encaminharam, Sim. vocês que, né, gostam tanto do nosso trabalho e acreditam no nosso trabalho, encaminharam, e aí ficam ali pentelhando o paciente até ele buscar, né, um acompanhamento pelo médico fisiatra, né? Vários fisiatras, né, acreditam muito também no nosso trabalho e encaminham. Ou no centro de reabilitação, o psicólogo compõe a equipe de reabilitação e vai avaliar esse paciente, né, na primeira avaliação dele, para que esse paciente inicie um processo. Mas é uma demanda que a gente precisa construir junto com o paciente, porque ele não busca pela psicologia, né? Ele nunca, raramente, eu vi algum paciente dizendo, olha, eu vim aqui porque eu quis, eu busquei, eu procurei. Não, né? Ele vem por intermédios de terceiros. Então, é uma demanda que a gente precisa construir junto com o paciente, né? Quando ele chega para vocês, ele já vem com uma demanda, olha, eu quero voltar a fazer isso, quero voltar a fazer aquilo, tem mais me ajuda, né? E é muito mais visível, né? Muito mais notório. Muito eu mais não notório. consigo levar a minha mão à boca para comer. Ponto. E a gente isso. bate o olho, a gente já sabe. Isso. A psicologia não, né? A psicologia a gente precisa entender muito além. E às vezes os pacientes têm uma resistência, né, natural, defensiva, inclusive, né? De olhar para as questões emocionais. O que eu vou descobrir quando eu começar a enxergar isso, né? O que eu vou descobrir quando eu iniciar aí um processo psicoterápico, né? Tem muito medo envolvido. Então, é muito difícil esse paciente estar na psicologia num primeiro momento. Vários pacientes, não todos, né? Mas é muito difícil esse paciente estar. Então, é uma demanda que a gente vai construir junto. E muitas vezes a gente começa entendendo um pouco quem é esse paciente, né? Qual que é a história dele?
que aconteceu com ele, né? Que a gente precisa entender, mas o que tinha antes, né? Exatamente. O que esse paciente perdeu? Porque a gente precisa, assim, falar que o atendimento psicoterápico para esses pacientes está diretamente relacionado ao processo de elaboração de um luto, né? Não só um, né? Porque o que a gente entende? Tem o luto real, né? Tem o luto da perda da funcionalidade, da perda do membro, né? Em caso de amputação, por exemplo, da perda de algumas funções motoras que são reais, né? Mas tem o luto simbólico, né? Tem o luto da identidade desse paciente. Da pessoa que ela era antes. Que ela era antes, o papel que ela tinha na família, o seu valor social. Essa questão que é uma ruptura, pensando de alguém que adquire, né, a doença ou alguma lesão. Então ela tem um histórico de vida normal para ela. Prévio, né? Prévio. E tem uma ruptura de... Bom, e agora? Agora eu virei um cadeirante, agora eu tive um AVC, não estou conseguindo mais andar, não estou conseguindo mais falar, não estou conseguindo mais comer. E aí tem esse conflito de identidade, né? Será que eu vou voltar ao que eu era antes? Que é uma tendência que os pacientes muitas vezes buscam, né? Exato. Querem essa resposta rápida. Quanto tempo vai ser isso? E eu acho que o papel da psicologia contribui muito para eles lidarem com todo esse processo, né? Porque muitas vezes eles não se percebem. A gente vê, né, no nosso dia a dia, não tem uma coisa meio inconsciente. Então eu queria tentar falar um pouquinho pra gente nesse sentido dessa inconsciência que ele não se percebe. Muitas vezes é muito difícil entrar em contato com o sofrimento, né? A gente mesmo já tem, eu tenho. Gente, né? Gente, você olha quem tá falando. É isso, como é difícil a gente olhar pra dentro, né? Então, assim, a gente precisa entender que é muito difícil pro paciente estar lá num processo terapêutico em que a gente tá lá pra escutá-lo. A gente não tá fazendo intervenção, a gente não tá lá mexendo e trabalhando. Porque, né, os pacientes, a gente entende que eles estão a todo momento fazendo... vocês estão a todo momento manipulando o corpo, fazendo intervenções. Lá na psico, a gente pausa tudo. A gente olha pra ele, ele olha pra dentro. E eu tenho uma sensação de que alguns pacientes, pela fala, tá? Tem a sensação de que... Não, mas eu não posso perder esse tempo. Como se fosse uma perda de tempo. Porque eu tenho que focar nas terapias motoras. Priorizando, né? As terapias motoras. E também tem a questão da família também. Completamente. Que também que a dinâmica muda toda, a estrutura muda. Então, muitas vezes, que também a gente vê, eu queria que você falasse um pouco, o paciente em si se avalia, ele tá bem. Mas o familiar, quem tá junto, não tá tão bem assim. E aí isso às vezes entra em conflito, até atrapalha um pouco a parte da reabilitação, porque, né? Então, falando, né, já que você tocou na questão da família, a gente considera que é um tripé, né? Então, é a equipe, o paciente e a família, né? A gente precisa estar em coesão, a gente precisa estar em conexão o tempo inteiro, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? E a gente precisa entender que junto com esse processo de elaboração do luto desse paciente, né, que ele está vivendo, a gente também precisa entender que a família também passa por esse processo. Ela também vivencia uma elaboração ali, né? Então aquela pessoa que antes era o provedor da família passa a depender completamente, essa esposa tem que tomar a frente de tudo. Né? Ou mãe e filho, né? A gente percebe muito isso, essa troca, essa inversão de papéis, né? Então, a família, ela é muito importante da gente também construir algo com essa família, seja por orientações ou por atendimento. Em muitos momentos, a gente entende que a família tem uma demanda importante de atendimento, né? E a família aí se sobrecarrega, deixa também de olhar de si, né? Deixa de cuidar de si. Então, também tem questões aí que envolvem, e existem vários conflitos com isso, quando você falou, né? Você falou dessa mudança toda, essa mudança também gera um conflito familiar, muitas vezes, né? Então, também existe essa dificuldade. Então, acho que é muito importante a gente conseguir olhar para isso, porque a família tem um papel significativo aí, né? Ela não dá para ela
E é muito interessante, Claudinha, porque em alguns momentos eu faço muito atendimento a domicílio. Então, Sim. em alguns momentos você entra, você é uma pessoa de fora. Até isso, a individualidade da família acaba sendo. A privacidade, a né? privacidade Sempre acaba tem sendo gente invadida. dentro da casa. Sempre tem gente dentro da casa, e você acaba presenciando algumas cenas que você pensa assim, nossa, às vezes alguma briga ou algum. Que você vê que o foco não é aquele. Mas a gente está de fora, então a gente também não pode interferir. E aí, várias vezes eu puxo para psico de novo. Está fazendo acompanhamento, ou a pessoa, o familiar está fazendo. Porque acaba gerando outras confusões, porque não vai na raiz do problema, né? Exatamente. E aí fica muito... só na superfície ali, Exatamente. né? Só tentando lidar e não olha para debaixo do tapete. O que tem aqui, né? Porque às vezes tem um elefante branco ali dentro da sala e ninguém tá querendo olhar para ele. Tá todo mundo esperando ele sair, né? Sim. E aí, né? Como é que a gente entende isso? E quando uma pessoa, enfim, sofre algum tipo de lesão, esse paciente muitas vezes ele é hospitalizado, e aí o primeiro cuidado é manter a vida, né, sobrevivência desse paciente. Conta um pouquinho pra gente como é esse suporte, tanto para o paciente como para a família, já que a gente está nesse tema que é tão importante, na fase hospitalar. Tá. Eu acho que o acompanhamento do psicólogo também na fase hospitalar é muito essencial, assim, é fundamental. E é até a partir daí que a gente pode sensibilizar para um acompanhamento posterior, depois, né? Mas o psicólogo tem um papel um pouco diferente, eu considero, no ambiente hospitalar, porque tudo aconteceu, né? Tem um impacto do tudo aconteceu e ninguém tá ainda conseguindo muito digerir o que aconteceu. Né? Ninguém sabe muito bem ainda o que de fato houve, como é que vão ser os próximos passos, né? O que vai acontecer pós-alta. Então, tem um grande ponto de interrogação aí, né? E existem muitas angústias, ansiedades nesse período, né? E aí a gente precisa entender, né? Se é um paciente que está respondendo cognitivamente, se é um paciente que não está, né? Porque nesse caso a gente também acaba envolvendo muito a família, né? O atendimento da psicologia aí na família. Mas o psicólogo, ele vai, nesse primeiro momento, ele vai acolher, né? Ele vai escutar, ele vai dar voz para esse paciente, poder dizer quais são as angústias, quais são as dificuldades, né? Às vezes fazer algumas orientações ali possíveis, né? Para esse movimento pós-alta, né? Pensando um pouquinho aí até junto com a TO, como é que tá essa casa, né? Indo para a parte prática mesmo, né? Que muitas vezes é organizadora para o paciente, né? Como é que tá essa casa? Ela tá adaptada, não tá, né? Que muitas vezes é uma questão aí de uma desorganização até emocional nesse sentido. Então, o papel do psicólogo é um papel de acolhimento, de suporte, de sustentação, né? E de sensibilização também para uma demanda futura. Olha, existem questões aí que vão ser necessárias de serem enxergadas mais à frente, né? Mas a gente também não pode invadir o paciente e trazer uma série de questões, né? Que ele não está preparado para que ele não dá conta. E isso a gente precisa entender muito, né? Ao longo, não só na fase hospitalar, mas ao longo do processo. O que esse paciente dá conta? Né? E pra gente não respeitando atropelar, o processo, né? E respeitando o processo e respeitando esse paciente, né? Nesse sentido, a gente olha para o indivíduo e não para a patologia. Sim, né? E eu contava muito com a psico quando eu trabalhei no hospital, porque eu cheguei a contar, acho que foi no episódio de TO, é muito delicado o momento de entrar com cadeira de rodas, prescrever essas adaptações, não só a cadeira de rodas, mas adaptação de casa também, porque é mexer no que você era antes. E aí, para o paciente, gira uma coisa assim, tipo, então eu vou ficar assim? Isso. Não sei, não posso te dizer que sim, não posso te dizer que não. Mas a gente, neste momento, precisa fazer. Então, esse processo, eu pedia muita ajuda. Toda vez que eu ia entrar com a adaptação ambiental ou que eu ia entrar com a prescrição de cadeira de rodas, quem é psico que está no caso, por favor, porque vai começar vão começar a surgir questões que vão precisar de um suporte. E esse cuidado na fala, né, Rê? Isso é muito importante. O jeito como você transmite a informação. Porque muitas vezes isso não foi nem conversar com o paciente. Sou eu como TO, alguém passa para mim, precisa prescrever cadeira de rodas. Aí eu chego no quarto, você imagina.
a Você situação, tirando um monte de medida, né? A ninguém sabe o que está situação, acontecendo. exatamente, né? Essa invasão que pode simbolizar. E a gente escuta muito isso lá na reabilitação, Sim. né? Dos pacientes contando a história deles. E eles falam, olha, no hospital, tal terapeuta me trouxe isso e eu não entendi. Como assim vai me prescrever uma cadeira, né? Sem cuidado, sem um manejo. Então, a gente precisa prestar muita atenção, né? Nesse cuidado, nessa fase. Nesse sentido, eu acho que a psicologia, ela tem esse papel também. Com certeza. Né? Com o paciente e com a equipe. Né? De, olha, vamos aqui manejar um pouco essa fala, né? O que a gente pode dizer para ele para que ele também não encare isso como algo devastador, né? Como algo... E que ele vá terrível. Processando isso no Aos tempo poucos, dele, né? Aos poucos. Isso que é importante, que a gente sempre fala também, né, do trabalho em equipe. Que às vezes tem informações que a gente precisa dar para o paciente, a gente não sabe como dar. A gente não é um profissional desta área. E tendo um psicólogo, tendo a equipe junto, unida, assim, Claudinha, vou precisar falar isso para ele. O que você acha? Como que eu posso Tá na hora. dar esse momento? Como que eu posso falar? Primeiro momento, depois você entra e fala com ele, né? Como é que ele vai receber isso? Como é que você acha que ele vai receber isso? Como você acha? Né? Até pra gente se preparar. Eu contei no episódio do Rafa, eu sempre vou fazendo os links com os episódios anteriores, mas eu contei no episódio da perspectiva do paciente uma situação em que eu cheguei com as cadeiras para o paciente sentar. É um paciente tetraplégico. E aí, a cadeira que ele mais gostou, ele falou, eu falei pra ele, tá aqui, essa é a sua cadeira, essa cadeira que você quer, que você mais gostou, porque eu levei algumas, acho que eu levei 3, 4 modelos. E aí ele falou, não, eu gostei dessa. Eu falei, essa não tem do seu tamanho. Aí a pessoa da loja virou e falou assim, essa demora 90 dias pra chegar no Brasil. Aí ele virou pra mim e falou assim, 90 dias? 90 dias eu tô andando. E Claudinha, eu não sabia o que falar. E eu olhei pra ele e falei... Aí eu mudei de assunto. Porque eu não sabia realmente como conduzir naquele momento. Agora eu já sei. Naquele momento eu não sabia como conduzir. E aí a fisiatra entrou. Quando a fisiatra entrou, a doutora Cris foi assim, sensatíssima. Eu tô repetindo, gente, a história, mas porque vale a pena. Claro. Na hora que ela chegou, ele repetiu. Eu expliquei pra ela como é que tava e que ele gostou daquela, mas que só chegava no Brasil em 90 dias. Aí ele repetiu, 90 dias eu tô andando. Aí ela olhou pra ele e falou assim, Rafa, em 90 dias você ainda vai precisar de uma cadeira de rodas. Ela não falou nem que sim, nem que não, nem que... Ela falou só que ele vai precisar daquilo e ponto. Podia ser para longas distâncias, podia ser para qualquer coisa, mas ele ainda precisaria. E aquilo foi de um aprendizado para mim, porque é isso, ela conseguiu, na fala dela, não dar uma esperança que não existia, mas não tirar a esperança e acolher. É isso. Acolher a angústia dele. É isso. Achei muito bacana. Isso é muito importante, assim, esse alinhamento, né? Porque a gente precisa entender qual que é a expectativa desse paciente, né? E às vezes a nossa fala, a gente vai super empolgado ali, por exemplo, né? Vou prescrever uma cadeira para o paciente, né? Vou super empolgado. E ele vai receber aquilo como ela está me dizendo que eu não vou andar. Sim. Né? E eu precisava prescrever porque ele precisava de alta. Claro. Como que ele ia de alta sem a cadeira? Sem a então é todo um processo e a gente tem que fazer esse processo de chegar no ponto da prescrição literalmente como um processo e não assim. E a prescrição de qualquer suporte, né? Seja cadeira, seja uma bengala, seja... É verdade. Com certeza. Uma órtese, sei lá, qualquer coisa de que você tá falando pro indivíduo, olha, você precisa de uma adaptação. É verdade. Né? Qual que é o impacto disso? Você precisa de uma adaptação para comer. Não, mas você não vai trabalhar para comer sozinho sem precisar da adaptação? Eu tava esperando que você, né, trabalhasse que você faça, isso, né? que você consiga fazer eu comer sozinho sem esse negócio na minha mão. É isso aí. Acho que é muito valioso isso. Né? E a neuropsicologia, Claudinha? A gente sabe que é uma área da psicologia, né? Então, fala pra gente qual é a diferença da psicologia tradicional para a neuropsicologia? Então, a neuropsicologia, ela é um braço da psicologia, né? Ela é uma interface da psicologia. E ela se propõe a estudar a articulação do cérebro com o comportamento humano. Né? Então, todas as lesões que a gente está falando aqui hoje, né? As lesões cerebrais... então, se a gente fala de AVC, de
TCE, de esclerose múltipla, Parkinson, enfim, diversos diagnósticos, eles vão precisar de uma avaliação, né, possivelmente, de uma avaliação neuropsicológica, né, que é esse profissional que é especializado em neuropsicologia, né, tem toda uma pós-graduação aí voltada para neuropsicologia, para estudar esses aspectos, essa articulação. E nessa avaliação é feita por meio de uma bateria de testes neuropsicológicos validados, padronizados, um estudo, né, de quais são os comprometimentos desse paciente, né? Então, quais são as dificuldades que ele tem, quais funções cognitivas e comportamentais, né? E como que é a articulação disso na reabilitação e quais são as funções também que estão preservadas, né? Porque muitas vezes a gente pode aí fazer uso dessas funções também como uma forma de adaptação, né? Posteriormente a isso, a gente trabalha com reabilitação cognitiva também, né? Estimulação cognitiva. Então, a gente vai trabalhar para conseguir melhorar, né, algumas funções que estavam muito prejudicadas, ou às vezes até para adaptar determinadas funções, né? Quando a gente entende, né? A gente vai entender aí os níveis também de comprometimento, né? E a partir daí a gente vai pensar nas possibilidades. Isso é muito importante não só para a psicologia, né, para a gente que está atendendo o paciente na psicologia, mas isso é muito importante para vocês também, né? Vocês se baseiam muitas vezes na avaliação neuro para conseguir propor atividades aos pacientes, né? Às vezes, por que o paciente está com dificuldade nisso? Com certeza, né? Porque eu preciso desse cognitivo para que ele se engaje na atividade. Isso. Então tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então a gente vai conseguindo articular. Lá, quando a gente trabalhava na CD, a gente fazia muito isso, né? Atendimento psico e TO, atendimento psico e físio, né? Porque a gente vai trabalhando a atividade cognitiva com a função motora, a gente vai mesclando as duas coisas, né? Então, a gente percebe que esse braço aí da psicologia, né, é uma vertente importante no atendimento desse paciente também, né? É aqueles atendimentos que eles saem exaustos. Saem exaustos. Porque a demanda física já é grande, junto com a demanda cognitiva, e juntar os dois, mas são aqueles atendimentos que dão super resultado, né? Muito. Faz muita diferença. É muito importante a gente investir nesse treino também, né? Claudinha, voltando para a abordagem da família. Quando o paciente chega até você e que você faz a orientação com a família e que você percebe que essa família está aberta e percebe que essa família realmente precisa desse acompanhamento em paralelo, como que é feito? Você faz o acompanhamento dos dois? Ou cada um tem o seu psicólogo? Como que é feito essa condução? O familiar vai para um psicólogo que tem o olhar da reabilitação também, ou pode ir para um psicólogo tradicional? Como que é feito isso? Então, né, no centro de reabilitação tem uma abordagem, no consultório tem uma abordagem até que semelhante, mas às vezes é um pouquinho diferente. Assim, o que a gente entende, essa família precisa de orientações pontuais, né, que a gente pode aí fazer um alinhamento, ou essa família tem demandas importantes que necessitam serem trabalhadas num acompanhamento individual, né? Se existem essas demandas para acompanhamento individual, a gente divide, né? Então, a psicóloga que está atendendo o paciente, ela não vai atender o familiar. Isso é importante também, porque a família vai se sentir mais à vontade, às vezes, de trazer determinadas funções, né? Determinadas questões em relação ao paciente num processo individual dela, né? Então, a gente consegue dividir. Agora, às vezes a gente está atendendo um paciente e a gente entende que pontualmente existem necessidades de diálogo com essa família, que essa família não tem um comprometimento, né, não tem questões tão significativas a ponto de iniciar um tratamento individual, mas tem questões que precisam ser orientadas, porque é difícil o papel da família, né, gente, assim. Vamos pensar que a família ainda, ela também está tentando se articular, né, com esse entendimento sobre a deficiência e sobre a deficiência naquele paciente. Tem as questões emocionais, né, envolvidas nisso, como a gente falou do luto. E tem também, o que eu faço aqui, né? Sim. Será que eu preciso fazer tudo pelo paciente, né? E aí a gente vê muitos familiares super protetores, né? Deixando o paciente aí numa redoma de vidro em que ele não consegue fazer nada.
E às vezes o familiar fala, não, ele precisa se arriscar, ele precisa conseguir, mas o paciente ainda não está pronto para conseguir. É verdade. Né? Então, é difícil conseguir articular esse equilíbrio junto com a família, e isso vai se modificando ao longo do processo de reabilitação, que é o que a gente espera. Né? Assim, quanto mais independente o paciente for, menos a família vai ser acionada. Mas esse alinhamento, ele é muito importante. Né? Então, a gente precisa entender se, né, essas orientações esporádicas, elas funcionariam, né? Ou se não, ou se a gente precisa encaminhar de fato essa família para um outro psicólogo. E aí acho que é importante um psicólogo da área da reabilitação, um psicólogo que entenda sobre o diagnóstico, né? A gente estuda muito sobre o diagnóstico, a gente sabe muito sobre prognóstico, né? A gente troca muito, a gente precisa saber para conseguir trabalhar determinadas questões com os pacientes e com a família. Então acho que faz total diferença esse encaminhamento pro familiar também ser por um profissional de reabilitação, né, de um psicólogo da reabilitação. Faz toda a diferença. A psicologia, entender o que o paciente está trazendo. Então, e até para você, eu lembro de várias vezes você entrar e a gente discutir algum paciente no sentido assim, isso é possível? Isso é uma demanda que pode ser alcançável? Porque senão você vai trabalhar de outra forma com esse paciente. Não, é uma demanda que pode ser alcançável, então vamos trabalhar com outro enfoque. Mas é bem interessante isso. E eu lembro que eu tinha um paciente que ele falava assim, não, fez toda a diferença eu fazer uma psico que entendia. Porque eu dizia, hoje eu tô muito irritado porque eu tive muito espasmo. Ela sabe o que é espasmo. O que é espasticidade. O que é espasticidade. Ela tá entendendo o que eu tô falando. É diferente de uma psicóloga que não tem essa expertise, esse olhar para reabilitação, né? Até pensando nisso, Rê, tem uma questão que eu queria complementar, assim, né, do papel do psicólogo nesse processo. Junto com toda essa demanda que eu falei, né, emocional, enfim, de trabalhar esses processos do luto, ressignificação da própria história, enfim, a gente trabalha muito com a psicoeducação também, né? O que é isso? É o paciente conseguir entender o que aconteceu com ele, né? Assim, ele teve uma lesão medular, né, como você estava ali falando da espasticidade. Por que ele sente a perna dele, mas ele não mexe? Por que ele consegue ter a sensibilidade, mas o motor tá ali comprometido? Né? Por que ele tem a espasticidade? Né? Por que tem questões ali relacionadas à ereção, à ejaculação? Né? Então, essas questões, elas são muito importantes. O que a gente percebe? Que quando o paciente consegue se apropriar, né? Quando ele consegue olhar, entender, e a gente faz isso, a gente precisa saber do funcionamento do nosso corpo, né? Depois de uma lesão, tem um aprendizado aí também, que o paciente precisa entender como é que o corpo dele está funcionando, o que gera espasmo, o que não gera, né? Isso não precisa ficar, nós não precisamos ficar como detentores do saber do paciente, né? Isso é muito importante, o paciente precisa sim saber dele mesmo, né? E a gente vai construir isso com ele, então a gente oferece mecanismos e ferramentas para que ele consiga saber sobre o que aconteceu. Então, no centro de reabilitação tem os cursos que eu acho que são valiosos, né? Em que os pacientes, eles aprendem de fato ali na linguagem, claro que muito mais simplificada, mas eles conseguem entender o que aconteceu em todas as esferas, né? Inclusive a parte da sexualidade, que é uma questão muito importante que a gente também trabalha no acompanhamento psicológico. Né? Eles entenderem todos os conceitos, né? Os conceitos mais simples, mas que isso interfere no dia a dia. Né? Mas até para entender o que desencadeia a minha espasticidade, o que aumenta o meu automatismo. Pode ter alguma coisa errada, eu preciso fazer uma sondagem, por exemplo, enfim, tem vários exemplos, mas quanto mais ele entende, é o que você falou, mais ele se apropria. E mais ele faz parte ativa do processo, né? Do processo de reabilitação. É isso mesmo. E a gente também aprende muito com eles, né? Porque a gente estuda muita coisa que tá no livro, mas às vezes ele traz uma questão que ele tá vivenciando, né? Que você fala, opa, nossa, nunca tinha feito essa ligação. E ele faz, por quê? Porque ele tá mais apropriado de si. Isso faz parte, inclusive, da construção da ressignificação da imagem corporal, né? Da imagem que ele tem desse corpo, de como é que ele olha para o corpo dele. Para ele olhar, ele precisa entrar em contato. Para ele entrar em contato, ele precisa olhar para as questões também psíquicas envolvidas nisso, né? Porque se ele acha que é passageiro,
não preciso olhar, eu posso ali Vai pra passar. físio, Vai pra passar que TO, daqui a pouco tá tudo bem, né? É bem isso, é bem isso. E vem até em conjunto aqui que eu vou te perguntar agora, que é sobre a recuperação e a reabilitação, né? Esses dois conceitos. Sim. Como que é para da psicologia trabalhar A gente falou bem disso no episódio com a Érica, né? De esses TO. conceitos, né? E aí a ideia é saber a percepção de vocês mesmo, da psico. Que eu acredito que seja a mesma, mas eu acho que discorrer um pouco sobre isso ajuda. Quanto mais a gente conseguir falar e explicar essa diferença para o nosso paciente, familiar, enfim, é bacana. É difícil, né? Muito. É muito difícil a gente falar disso. Primeira coisa, quando o paciente vem, a gente já falou disso em pinceladas, mas eu acho que é importante a gente destacar. Quando o paciente vem no centro de reabilitação, quando ele vai para o consultório, né, quando ele passa com vocês, a gente tem o costume, como reabilitadores, né, de perguntar: o que você espera? Né? O que você quer para sua vida? Né? E aí, o que a gente percebe em grande parte dessas respostas? Num primeiro momento, a gente entende que vem uma idealização desse passado, né? Então, o que eu quero? Eu quero voltar a ser. Eu quero voltar a ser quem eu era. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu quero voltar a trabalhar da mesma forma. Eu quero voltar a andar, né? Eu quero voltar, né? É o voltar, que é o recuperar, né? Que é o voltar atrás e continuar a minha vida como ela estava sendo vivida. Mas a gente precisa entender que não dá pra gente recuperar nada, né? A gente nunca volta no passado. Isso não existe para nenhum de nós. E dentro de um quadro de deficiência também não vai. Por mais que o paciente consiga, né, se reabilitar e consiga se tornar muito independente, ainda assim houve um atravessamento dessa deficiência, né? Ainda assim tem questões a serem enxergadas e trabalhadas. Então a reabilitação, ela entra nesse lugar, né? Porque me vem uma questão, até estudando muito, né, sobre isso. Eu fui depois estudar sobre psicossomática, né, que é muito dessa ligação mente-corpo, enfim. E aí fiquei pensando muito nessa articulação com a reabilitação, né, que é uma pergunta que eu me fiz e que, a partir daquilo que eu fui entendendo dos pacientes, é algo que talvez seja importante a gente também compreender, que é: será que a gente precisa considerar, né, a deficiência ou o adoecimento ou até o envelhecimento, porque a gente entende que várias patologias estão acontecendo aí, né, nesse processo do envelhecer, que cada vez mais a gente tem uma expectativa maior de vida, mas será que a gente precisa entender, né, que a deficiência e que o adoecimento, eles estão ligados a algo catastrófico, a algo devastador, né? Ou será que a gente entende que existe aí uma possibilidade de transformação, uma potência de transformação? Será que esse sujeito, né, olhando e lidando com todas as questões de luto que são difíceis pra caramba, né, porque tem uma perda e várias perdas e não importantes, diminuindo isso, e não diminuindo isso, né? Mas será que tem uma possibilidade de reconstrução a partir disso, né? De ressignificação, nem é reconstrução, é ressignificação da própria história, né? A gente percebe que os pacientes acabam sendo muito rígidos, e a gente é muito rígido na nossa vida, né? Esse é o meu papel, eu sou TO, eu sou psico, isso marca quem somos também, né? E é muito difícil a gente se tornar flexível e falar: bom, deixa eu ver aqui, a partir de tudo isso que me aconteceu, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais recursos eu tenho, quais recursos eu vou poder lançar mão a partir de agora com a ajuda dos meus terapeutas, né? O que eu quero fazer para minha vida, né? Será que eu quero voltar a trabalhar com o que eu de fato trabalhava? Será que esse passado é tão ideal assim? Né? Porque às vezes a pessoa estava lá vivendo o passado, reclamando do passado, né? Sim. Mas existe uma idealização a partir desse quadro. Então, será que a gente não precisa ressignificar isso? Né? Muito bacana essa reflexão. Eu acho, ele me lembrou a reflexão que a gente teve com a Luísa. A gente teve já uma psicóloga que falou sobre o capacitismo. E ela fala um pouquinho disso, assim, dessa perspectiva dessa recuperação, que a pessoa vai ser curada, que é uma forma de capacitismo, das pessoas esperarem que ela seja curada. Isso. E quando ela entra nisso, ela
não se permite esse processo que você está descrevendo tão bem. Completamente. Mas muito, muito bacana, muito legal. Eu tô lembrando de um caso de uma paciente minha, ela teve um AVC. E quando ela fez 1 ano de AVC, ela ficou com uma alteração de fala, ela ficou afásica. E quando ela fez 1 ano de AVC, ela estava muito melhor. E ela fez um vídeo e postou no Face. E no vídeo ela falava: eu sou Juliana, há 1 ano eu tive um AVC. E aí ela começa a contar. E ela fala assim, no final, ela fala assim: eu tô bem, a vida é muito melhor agora. Quando eu vi, eu até me arrepio de me lembrar, eu falei: Ju? Ela falou: mas agora eu tenho tempo com os meus filhos. As coisas foram ressignificando. Isso. Lógico, ela passou por vários processos para chegar nisso, gente. Isso. Não foi uma situação, ela sofreu. A gente tem que falar do sofrimento que está embutido na transformação, né, gente? Não é uma idealização, não é, mas é isso. Ela se permitiu se transformar. E eu achei muito interessante, assim, que bacana. Mas tem que haver esse mergulho no caos, né? Por isso que eu acho que a psicologia é difícil, é difícil o paciente tem que passar, ali, né, nesse caos. Tem que passar por esse caos, assim, né? É claro que a gente precisa ir vendo, porque às vezes esse luto, se ele é estendido, a gente também entra num luto mais patológico e a gente precisa entender os quadros mais melancólicos, depressivos, né? Mas é muito importante a gente também como reabilitador olhar para por essa perspectiva, né? Entendendo essas possibilidades aí, né? Quais e entendendo a fase, né? Às vezes o paciente ainda não está nessa fase, mas quando ele estiver nessa fase, como que a gente pode ser um meio para permitir que isso aconteça? Isso. Até para a gente não antecipar também, né? Eu acho que isso é importante, a gente ir tentando se moldar ao que é possível para ele naquele momento, né? Muito bacana. E assim, Cláudia, o que você, nesse teu tempo de atuação, de formada, em contato com tantas histórias, com tantas vidas. A gente é reabilitador, mas a gente é humano, gente. E a gente também se sensibiliza, também se emociona. Eu acho que isso, eu brinco com os meus pacientes: ai, não chora comigo não, que eu choro junto. Porque eu tenho isso, assim, eu me envolvo com meus pacientes, eu vibro com cada conquista, eu sinto quando o paciente não consegue do mesmo jeito não, mas também sinto junto com o paciente, enfim. Diante disso, dessa tua trajetória, conta pra gente, assim, quais pontos mais te marcaram nesse processo todo, que fez você ver a vida ou ajustar a tua forma de atuação? Eu acho que é importante isso que você falou, né? Somos humanos, a gente também sente, né? Porque a gente também, às vezes, vai precisar, muitas vezes, trabalhar com as nossas sensações, né? Com o que o paciente, o que de nós ali, o que foi tocado a partir daquela fala do paciente, a partir daquela conquista ou daquela dificuldade, enfim. A gente precisa lidar com as nossas questões também, né? Enquanto a gente está atendendo esses pacientes. Isso é muito importante, mas respondendo um pouco a sua pergunta, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que eu estava falando agora, né, dessa pergunta que eu fui me fazendo e que a gente vê isso muito na construção teórica também, né? Acho que, né, tudo isso está embasado, mas foi pensar na força de vida desses pacientes, né? A gente percebe que muitos pacientes modificaram completamente a vida, né? E foram de fato aos poucos ali, né? Como eu falei, desse caos, foram ali se transformando e foram buscando outras perspectivas. O que me gera satisfação? O que me gera prazer? Essa pergunta pode ser feita, né? A partir de agora, onde é que eu vou enxergar o prazer na vida, né? De que forma eu vou viver? Como é que eu escolho viver e o que eu posso buscar para isso? Claro que dentro de todas as dificuldades, que muitas vezes não são só motoras, são financeiras, são sociais, são familiares, enfim, né? Diversas questões. Mas olhar para a força de vida desses pacientes, assim, né? Isso é verdade. O querer estar vivo, né? O querer viver. E a gente vê pacientes, assim, né, buscando coisas muito diferentes para si, assim, né? A gente vê mudanças radicais de vida que tem seu valor, né? Ou mesmo retomar a vida, mas de um outro jeito, com uma outra dinâmica, enfim. Mas isso... Foi uma
outro episódio também, que a gente fez com a Sara, de TO. Lembra que ela falou o que faz de a gente entender por que tem tantos pacientes que... Com a Érica. Com a Érica. Eu ia dizer, quem é Sara, pelo amor de Deus? Com a Eu tô aqui, Érica, gente, com a Sara, não foi com a Érica. Na hora que ela falou, eu lembrei disso. Com a Érica. Ela fez exatamente essa reflexão. Não assisti esse, hein? Assisti outros, mas não assisti esse. Ela Vou falou, assistir. o que tem dentro do ser humano, dentro da pessoa, que tem os que querem buscar muita coisa e conseguem fazer coisas extraordinárias, mesmo com a sua deficiência ou sua dificuldade, e outros que realmente não conseguem se desenvolver, sair desse... O que faz esse dar certo e esse aqui não tem potencial, mas não vai, né? E é isso, é essa força de vida que é intrínseca. E o que é essa motivação? De onde vem essa motivação? É muito... Mas isso pode ser intrínseco, mas também pode ser trabalhado. Sim. Né? E isso eu acho que é importante, porque daí defendendo um pouco lá da psicologia, né? Eu acho que a gente precisa olhar para algumas questões, né? É difícil demais olhar para o sofrimento, mas o que a gente pode ir encontrando a partir disso? Né? Então, acho que tem uma questão aí motora nesse sentido e tem uma questão psíquica também, né? Como é que a gente enxerga essa articulação? Que é isso, às vezes o paciente tem muito potencial, mas emocionalmente ele está muito devastado, né? Aquela deficiência representou algo extremamente devastador na vida daquele paciente, né? Então, como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente encaminha esses pacientes também para processos psicoterápicos, né? Como é que a gente também, muitas vezes, faz uso até do acompanhamento psiquiátrico também, sim, né? Em alguns momentos se faz necessário. Se faz necessário como uma fonte de auxiliar o paciente a se organizar, né? Eu queria só fazer uma correção que eu falei agora, quando eu falo para o paciente que eu não falo não chora, eu falo assim, pode chorar, eu acolho e falo, o máximo que vai acontecer é eu chorar junto. Porque isso entra nas minhas questões de humanidade. Então, em alguns momentos eu consigo ser força e dar o suporte, mas em alguns momentos é tão pesado que o máximo que vai acontecer é eu chorar junto com ele. Mas você sabe que eu acho que isso também é muito bonito. É uma das outras coisas que eu acho que eu ia falar que é muito bonito. Que é um pouco do quanto que a gente precisa também se envolver. Né? Tem uma medida. Tem uma medida, com certeza. Né? Que a gente precisa respeitar porque somos terapeutas, enfim, estamos ali no manejo. Mas esse envolvimento, às vezes, é muito importante para o paciente. A gente apostar no paciente, né? Quase como estabelecendo uma função materna. Sim. Né? E acreditar. Ele precisa que a gente acredite. Às vezes são pacientes que vêm de processos tão desacreditados ali, né? Tão sem esperança, que às vezes a gente pode estar ali, né? Sustentando e acolhendo ele nesse lugar também, né? Muito bacana, ó. Né? Eu não disse que ia ser ótimo o episódio da psico. Eu tinha te dito. Altas expectativas estavam correndo aqui, hein? Ai, gente, muito bom, Cláudia, muito bom, amiga. Vou te falar, eu acho que a gente foi passando pela reabilitação por todos os personagens e eu acho que faltava psico? Faltava psico. Acho que falta fonolinguagem. E também falta fonolinguagem, porque a gente fez fonodisfagia. Mas a gente fechou... Mas de profissional e psicólogo. E acho que a gente fechou essa linha de raciocínio do jeito que tinha que ser. Que bom. Muito obrigada por trazer tanto conhecimento. E às vezes até juntar algumas ideias que a gente tem perdida, mas que tem ligação uma com a outra, que contribui também na nossa abordagem com o nosso paciente. Muito, muito obrigada. Obrigado, Claudinha. Foi fantástico. Só agradecer vocês e pelo suporte sempre que dão pra gente também, né? Porque acho que às vezes essa fala de vocês ajuda também o paciente. Nossa, precisa buscar psico, né? Psico é importante. Ele vem encaminhado, claro que sem a demanda dele, mas assim, me falaram que isso aqui vai ser importante pra mim, né? Então, que muito bom. Bacana. Obrigada. Como que as pessoas te acham, Cláudia? Deixa teu contato, teu e-mail, para que as pessoas possam, se precisar, entrar em contato contigo. Eu vou deixar, é claudia.gittigit@gmail.com. A gente deixa escritinho aqui, gente. Tá bom.
Tá bom? Muito, muito obrigada por ficarem até o final. Obrigada, Claudinha. Obrigada a vocês. A gente está muito feliz com esses episódios. Eu acho que a nossa ideia sempre foi levar informação e esse foi mais um que a gente sai com o coração quentinho de ter conseguido passar tanta informação para vocês. É isso aí. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham esse conteúdo em mãos. Tá bom? Fique com Deus, grande abraço e até o próximo episódio. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.